Bom dia a todos, que Deus dê grandes bênçãos a todos, familiares, amigos, seguidores, parentes, que todos possam ter paz neste mundo que está tão atribulado com tantas incertezas. Eu me atenho mais às coisas da igreja, olho o mundo como um todo, mas o que mais me chama a atenção não é o comportamento do mundo, mas sim da igreja. E pensando nisso, alguns falam para mim, estamos nos últimos tempos, olha como está a igreja, ninguém mais crê em Deus, e uma série de coisas. Mas aí eu fico analisando e observando todas estas falas através da palavra de Deus. E eu não encontro uma resposta afirmativa, definitiva, concisa para afirmar que é o fim do mundo. A palavra fim do mundo pode ser até cabível assim, num sentido figurado, num sentido de desespero ou de inconformação. Mas será ela a realidade das coisas? Por isso, eu resolvi fazer uns vídeos sobre todas as cartas escritas à igreja, que começa pelas congregações lá da Ásia Menor. E a primeira delas é Efésios, que consta no capítulo 2, dos versos 1 a 7. Para o vídeo não ficar muito extenso, não vou ler todos os versículos, vou apenas citar alguns que estão em evidência para os dias atuais. Mas antes eu quero falar um pouco sobre a cidade de Éfeso. Rica, próspera, cidade formosa, bonita, né? Parecia o pica-pau que estava aqui agora na árvore do meu jardim. Fiz até um vídeo. E ela era tão formosa, tão rica, tão próspera, especialmente pelo seu templo a Diana, uma deusa. A cidade situava-se nas proximidades da costa ocidental da Ásia Menor, no Mar Egeu, e muito próxima da foz do rio Caixa. O porto tinha a capacidade de aportar os maiores navios da época. Eles chegavam ali e se aportavam, né? Também era de fácil acesso por terra, pois estava ligada por estradas de terra às maiores e mais importantes cidades. O que acontece? Ela tornara-se o centro comercial da Ásia Menor na época. O templo a Diana funcionava como a casa do tesouro, museu, né? E ainda abrigava os criminosos, fornecia emprego para muitas pessoas, incluindo nestes empregos os ouríveis que trabalhavam as miniaturas de Diana. Jesus se apresenta a esta congregação dizendo: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas indicam os ministros da igreja. A congregação em Éfeso estava sendo atribulada pelos falsos profetas, está no versículo 2 do capítulo 2 de Apocalipse, os quais haviam ou lutavam para destruir a obra dos verdadeiros ministros. Mas Jesus diz que a igreja está segura pelo Filho do Homem, exaltado na igreja, né, em glória, e é ele quem governa os ministros e
percebe tudo o que ocorre na igreja. Por isso, a sua autoapresentação como sendo o Cristo, aquele que sustém a igreja. Está aí no Apocalipse 2, pode conferir. O ministro da igreja é conhecido pela obra, pelo labor e perseverança. Por isso, ele era um castiçal que levava a igreja a espargir a sua luz, ou a luz do Salvador, resplandecendo nas trevas deste mundo. Também era reconhecido por sua intolerância. Procurou identificar os falsos apóstolos, achou-os mentirosos e os rejeitou. Em tudo que foi provado, se manteve leal à verdadeira doutrina e não se entregou. Ele observou a advertência registrada em Atos 20, 28 e 29, que diz assim: Atendei, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Para quê? Para liderarem, não, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. E ele continua dizendo: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Conforme João 4:1, corroborando com esse texto que acabamos de ler, amados, não deis créditos a qualquer espírito, a qualquer pastor, a qualquer denominação. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Já naquela época, onde nós não tínhamos tanta influência no mundo, através de mídia, através de jornais, revistas e tantas outras coisas. Contudo, repentinamente o pastor recebe uma advertência. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Ora, abandonou o amor a Cristo. O ministro, uma igreja, pode ter obras, labor e perseverança doutrinária. Porém, em meio a tudo isso, estar em decadência no amor para com Cristo. Um membro, vários membros podem estar realizando a obra segundo a fiel doutrina em perseverança, mas ao mesmo tempo realizando tudo isso para si mesmo, sua projeção pessoal, ou até mesmo por competição e orgulho, para assumir o status numa liderança, para dizer eu sou líder, para dizer eu comando, não como servo, por amor a Cristo. Para que o labor do ministro e da igreja realmente seja reconhecido em todos os seus aspectos, é necessário que seja feito por amor a Cristo, por amor ao rebanho, submissão, gratidão a Cristo. Em vista a estas coisas, é exortado com a igreja a refletir sobre sua queda e experimentar uma mudança de mente, arrepender-se, voltar para o primeiro amor, para que novamente realizem as primeiras obras. Por isso, a ameaça. E se não, está lá no Apocalipse 2, verso 1 a 7, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu castição, caso não te arrependas. Promessa cumprida. Hoje a igreja em Éfeso não existe em seu lugar só ruínas. Talvez não aconteça destruir uma igreja, mas já tem muitas igrejas evangélicas pelo mundo afora que se tornou danceterias,
baladas, palcos de pornografia e tantas outras coisas que a gente sabe. Então, o Senhor resume o seu reconhecimento e diz: tens contudo a teu favor, que odeio as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Aqueles que sustentam a doutrina de Balaão, 2,14 lá, e os seguidores da mulher de Jezebel, está em 2,20, são participantes da escola de hereges. Então a exortação: quem tem ouvidos, o que o Espírito diz às igrejas, note bem, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, aqui no que a carta não está restrita a Éfeso, mas ele diz às igrejas, significa, aqui está todas as denominações que se dizem evangélicas, todas as congregações locais, em toda a dispensação da graça, da cruz até a volta de Cristo. De sorte que pertence a todas as congregações do reino. Daí a expressão, essa é que incomoda muito. Ao vencedor, significa perseverante, não desiste do amor a Cristo, está disposto a morrer por Ele. Ou seja, conquistando e para vencer, isto é, conquistar. O conquistador não é o pastor, não é a igreja, é aquele que foi conquistado por Cristo e agora, por amor a Ele, sai para vencer. Ele luta contra tudo que é oponente a Deus e sua palavra revelada. Pastor que realiza, a igreja que realiza a obra por amor a Cristo tem essa conduta. Sai para vencer o mundo, não conquista para si mesmo a verdade, e isso esparge a luz de Cristo para o mundo. Ele é oponente a toda e qualquer fantasia, heresia, alteração da palavra. Ele não se coaduna com a idolatria, não copia as coisas do mundo, traz lá figuras de desenhos animados, figuras disso, figuras daquilo. Seja de que ordem for que lhe é proposta, e nem com a licenciosidade que tem os membros da igreja. Ao conquistador lhe é dado o privilégio de comer da árvore da vida, prometido lá em Apocalipse 3, em Gênesis 3, 22, que fora fechado e agora aberto para aqueles que são de Cristo, que está no capítulo 22, 2 e 14 de Apocalipse. Essa é a herança eterna, conquistada por Cristo, que todos os eleitos desfrutarão. Essa advertência é muito propícia para os tempos atuais. Pastores que pregam doutrinas bíblicas, porém cheios de si mesmo, do orgulho, se considerando líderes, pregam como se fosse, o Deus. Cheios de si mesmo, do orgulho, considerando-se líderes, repito. Não se importam se a igreja está envolvida com toda espécie de coisas que o mundo oferece, propõe para o corpo e os desejos carnais, sem a preocupação real com a vida espiritual de cada ovelha, se ela está se desviando do rebanho ou não. A igreja, com seus pastores, estão sendo vencedores ou vencidos? Essa é a pergunta que eu deixo. A igreja, com seus pastores com a igreja, estão sendo vencedores ou vencidos? É a pergunta que deixo para a sua reflexão. Pense nisso, medite. Deus te abençoe.